Eu trabalhava na igreja, orava, jejuava, ministrava, fazia parte do louvor, liderava reuniões de oração e aconselhava jovens como se minha vida fosse um exemplo de pureza. Aos olhos dos irmãos, eu era a mulher de Deus, uma serva consagrada, alguém cheia do Espírito Santo. Mas havia algo que ninguém via, algo que eu escondia muito bem, um segredo sujo, silencioso e destruidor. Porque quando as luzes da igreja se apagavam e eu ficava sozinha no meu quarto, era ali que a guerra espiritual começava. A verdade é que eu estava completamente presa nos pecados sexuais. Por trás da aparência de santidade, minha alma gritava por socorro. Eu era escrava da masturbação, consumia pornografia cristã. Sim, isso existe. E eu achava que não fazia tanto mal porque não envolvia outra pessoa. Mas o pecado, mesmo disfarçado, é pecado. E o diabo sabia exatamente como me manter acorrentada. Culpa, vergonha, prazer momentâneo e silêncio. Muito silêncio. Durante o dia eu dizia a paz do Senhor com um sorriso no rosto. À noite, eu me entregava aos pensamentos impuros, às fantasias sexuais, aquele ciclo vicioso de cair e pedir perdão, cair e pedir perdão, cair e me conformar com a queda. Eu achava que por estar na igreja, por servir, por fazer a obra, eu estava protegida. Como se o ministério fosse um escudo contra o juízo de Deus. Mas isso foi uma das maiores mentiras que o inimigo sussurrou no meu coração. Os demônios sexuais estavam ativos na minha vida. Espíritos de luxúria, de fornicação, de sedução. Eles se alimentavam das minhas brechas, dos meus acessos secretos à internet, das mensagens que eu trocava com pessoas que também estavam na igreja, mas viviam em dupla vida. Eu sabia que algo estava errado. Eu sentia o peso espiritual. Sentia minha mente confusa, minha fé enfraquecida, meu discernimento apagado. Eu estava afundando. Quantas vezes eu prometi para Deus: Senhor, agora é sério, essa é a última vez. E no dia seguinte, lá estava eu, de novo, presa naquele laço. O pecado sexual não é apenas físico. Ele prende a alma, cega o espírito, contamina o coração. E eu era uma mulher contaminada. Eu falava em línguas, mas não conseguia dizer não para o meu desejo. Eu profetizava, mas não tinha domínio próprio. Eu cantava, mas minha adoração estava misturada com imundícia. O Espírito Santo se entristecia, e eu sabia disso. Mas mesmo assim, eu continuava. Sabe o que é mais perigoso? É quando você começa a achar que isso é normal, que Deus entende, que todo mundo peca, que Ele vai perdoar porque você é fraca. Essa é a armadilha mortal dos pecados sexuais. Eles te anestesiam, e foi nesse estado de anestesia espiritual que algo aconteceu comigo naquela noite. Todo mundo me olhava como referência. Dentro da igreja, eu era vista como uma mulher cheia de unção, como se a santidade morasse em mim. Eu liderava cultos, ministrava louvor com lágrimas nos olhos, falava com convicção sobre arrependimento, sobre pureza, sobre renúncia. Eu era convidada para pregar em vigílias, dava conselhos para jovens que lutavam com pecados sexuais e até cheguei a expulsar demônios em algumas ocasiões. Aos olhos dos irmãos, eu era santa. Aos olhos da liderança, um exemplo de serva fiel. Mas o que ninguém via era o que acontecia por trás dos bastidores. Ninguém imaginava que enquanto eu orava com poder no altar, dentro de mim existia uma guerra silenciosa que eu não estava vencendo. Eu vivia duas vidas, uma diante dos homens e outra diante de Deus. Enquanto minha boca pregava libertação, minha mente era atacada por fantasias sexuais, lembranças impuras e desejos que pareciam incontroláveis. Eu sorria nas reuniões, mas por dentro carregava culpa, vergonha e medo de ser exposta. Eu pensava que por estar envolvida em tantos ministérios, intercessão, louvor, evangelismo, discipulado, isso compensaria meus pecados ocultos. Eu até jejuava, mas não por arrependimento. Fazia como quem paga penitência, tentando negociar com Deus uma libertação que nunca vinha. O mais assustador era a forma como eu aprendi a viver com aquilo. Eu me acostumei a esconder. Me acostumei com o ciclo: cair, pedir perdão, prometer parar, cair de novo. E o pior, eu fazia tudo isso no sábado à noite.
E no domingo, estava no altar. Era como se a igreja tivesse virado meu disfarce. Eu vestia a aparência de santidade, mas por dentro eu sabia. Estava completamente presa no pecado sexual. Meu espírito já não se movia como antes. A presença de Deus parecia distante. E mesmo assim, eu continuava ali, servindo, cantando, pregando, como se isso fosse suficiente para não ir para o inferno. Mas Deus não se impressiona com o ministério. E naquela noite, Ele decidiu me confrontar de uma forma que eu nunca vou esquecer. Tudo começou com pequenas concessões, coisas que pareciam inofensivas, quase imperceptíveis. Uma imagem sensual nas redes sociais que eu não devia ter parado para olhar. Uma curiosidade que me levou a clicar em um vídeo impróprio, só para ver. E quando percebi, já era tarde demais. Eu havia aberto uma brecha espiritual, um portal que permitiu que demônios de luxúria, de impureza e de sedução entrassem na minha vida. Foi aí que o vício em pornografia tomou conta. Primeiro eram vídeos leves, depois conteúdos mais pesados, cada vez mais obscuros, como se algo me puxasse para um abismo sem fim. A masturbação virou um refúgio silencioso, um alívio passageiro, que só aumentava a culpa e me afastava mais da presença de Deus. Durante o dia, eu era a ministra ungida, mas à noite me tornava escrava dos meus desejos. Eu sentia vergonha, mas não conseguia parar. Era como se estivesse sendo manipulada por forças que eu não compreendia. Os pecados sexuais começaram a dominar minha mente, a moldar meu comportamento, a distorcer minha identidade. Eu me olhava no espelho e já não me reconhecia. Comecei a buscar validação em conversas secretas, flertes com pessoas da própria igreja, mensagens com duplo sentido que escondiam intenções impuras. E não demorou até que isso evoluísse para algo pior: um envolvimento emocional e físico com alguém comprometido. O adultério me cercou antes que eu percebesse que estava vivendo dentro dele. Enquanto todos continuavam me admirando e me exaltando nos cultos, eu me sentia cada vez mais vazia. Era uma vida dividida entre o altar e a cama do pecado. Eu chorava depois dos encontros, me sentia suja, mas no outro dia, lá estava eu de novo, com a Bíblia na mão e o rosto cheio de glória. Só que aquilo já não era glória, era ilusão. E dentro de mim, eu sabia. A queda já havia começado. E o inferno estava se aproximando. Eu só não sabia ainda o quanto. O que começou como um prazer escondido se transformou em uma prisão invisível. Os pecados sexuais que eu achava que controlava passaram a controlar tudo em mim. Era como se cada queda fosse uma nova corrente se amarrando à minha alma. As portas espirituais que eu mesma abri começaram a se escancarar para influências demoníacas. Eu comecei a ter sonhos perturbadores, visões de vultos, presenças sombrias no meu quarto. O ambiente da minha casa ficou pesado, carregado, como se algo me observasse o tempo todo. A paz que eu sentia desapareceu. Minha mente ficou confusa. Eu tentava orar, mas as palavras não saíam. Tentava ler a Bíblia, mas nada fazia sentido. A unção que antes fluía com facilidade agora parecia ter secado. Minha fé foi se apagando aos poucos. Eu ainda estava presente nos cultos, mas o fogo já não ardia mais. Já não sentia a presença do Espírito Santo. E o mais triste é que eu fingia que estava tudo bem. Me tornei uma especialista em sorrir por fora enquanto morria por dentro. As vozes na minha mente aumentavam. Você não presta. Você está suja demais para ser amada por Deus. Você nunca vai se libertar disso. E eu comecei a acreditar nessas mentiras. Os espíritos de condenação, culpa e acusação se alimentavam da minha fraqueza. E quanto mais eu caía, mais vulnerável eu ficava. Minha saúde emocional começou a desabar. Vieram as crises de ansiedade, os pensamentos de desistência, o sentimento constante de derrota. Eu me olhava no espelho com nojo de mim mesma. Senti como se tivesse me tornado uma estranha dentro do meu próprio corpo. Até meu físico começou a reagir. O cansaço constante, insônia, dores inexplicáveis. Era como se o peso espiritual tivesse se materializado. Não era só um problema carnal, era uma guerra espiritual real, e eu estava perdendo. Só que naquela noite, algo rompeu de vez. Algo aconteceu que mudaria tudo. Deus tentou me alcançar tantas vezes,
mas o meu coração já estava endurecido demais para ouvir. Teve uma noite em que eu acordei suando frio, depois de um sonho em que eu corria desesperada de uma criatura horrível, algo demoníaco, como se fosse um espírito de luxúria tentando me possuir. Eu acordei gritando, com medo, mas em vez de dobrar os joelhos e buscar libertação, eu ignorei. Disse a mim mesma que era só um pesadelo, que não era nada espiritual, que não precisava me preocupar. Mas por dentro eu sabia. Deus estava me chamando. O Espírito Santo estava gritando em silêncio, e eu me fazia de surda. Pouco tempo depois, em um culto de quarta-feira, o pastor começou a pregar sobre os pecados sexuais. Ele falou com tanta autoridade, como se estivesse descrevendo a minha vida em detalhes. Era como se Deus tivesse mostrado tudo a ele: a pornografia, a masturbação, as conversas escondidas, os envolvimentos imorais. Meu coração disparava, minhas mãos suavam, e eu sentia como se a palavra estivesse rasgando minha alma. Mas eu resisti. Fiz cara de espiritual, como se nada fosse comigo. O orgulho espiritual me cegava. Eu me convencia de que aquela mensagem era para alguém do outro lado do templo, não para mim. Em outro momento, uma irmã cheia do Espírito chegou perto de mim no final de um culto e disse algo que eu nunca esqueci. O Senhor está triste. Ele sente saudade da sua sinceridade. Aquilo me desmontou por dentro, mas por fora, eu apenas sorri. Mais uma chance de arrependimento jogada fora. Eu ouvia louvores que falavam sobre santidade e sentia uma pontada no peito. Vez ou outra, em casa, uma palavra surgia na minha mente. Ainda há tempo. Mas ao invés de correr para os braços do Pai, eu corria de volta para o pecado. A verdade é que os espíritos de impureza e cegueira espiritual já tinham tomado espaço demais. Meu coração estava sendo endurecido dia após dia. Cada queda parecia me afastar mais da presença de Deus. E ainda assim, ele insistia. Mas eu estava cega pela aparência de ministério, pelo vício escondido, pela vida dupla que me dava uma falsa sensação de controle. Até que chegou uma noite em que Deus parou de apenas sussurrar e resolveu me mostrar a verdade de forma sobrenatural. Uma verdade que eu jamais esquecerei. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Eu não estava dormindo. Eu fui levada. Era como se meu espírito tivesse sido arrancado do meu corpo. Não foi um sonho. Não foi um devaneio. Era real demais para ser imaginação. O ambiente ao meu redor mudou completamente. O quarto sumiu. As paredes desapareceram. E de repente, tudo estava escuro. Muito escuro. Eu senti meu corpo sendo puxado com força, como se estivesse sendo arrastado por uma corrente invisível para um lugar que eu não conhecia. Mas meu espírito sabia exatamente o que era. Havia um peso no ar, um silêncio assustador interrompido apenas por gritos ao longe. Gritos de dor, desespero, tormento. Meu coração disparava. Eu sabia que aquilo não era deste mundo. Eu havia entrado numa realidade espiritual. E era como se Deus estivesse me dizendo: você quer brincar com o pecado? Então veja para onde ele está te levando. À medida que eu descia, comecei a sentir um calor sufocante, um cheiro insuportável de enxofre, podridão e morte. Minhas pernas tremiam, mesmo sem pisar em chão algum. Eu via sombras se movendo ao redor, vultos que riam, que zombavam de mim, que sussurravam coisas horríveis. Eram demônios de luxúria, espíritos de imoralidade, criaturas deformadas e repugnantes que se alimentavam das almas presas ali. E o pior era saber que muitas daquelas almas tinham vivido exatamente como eu, com aparência de santidade, mas dominadas pelos pecados sexuais. Pessoas que serviram na igreja, que cantaram, pregaram, oraram, mas que não se libertaram da escravidão do prazer carnal. Enquanto eu era levada cada vez mais fundo, eu ouvia vozes dizendo meu nome, vozes de tormento, como se já houvesse um lugar preparado para mim. Eu comecei a chorar, a gritar, mas não havia resposta, nenhuma saída, só a sensação de que aquilo seria eterno. E ali, naquela dimensão de trevas e dor, eu entendi que Deus não estava me punindo. Ele estava me mostrando o destino que eu mesma estava escolhendo com minhas atitudes.
E foi nesse exato momento que algo ainda mais aterrorizante aconteceu. Foi então que meus olhos se abriram para algo que palavras humanas não conseguem explicar por completo. Eu estava diante de um lugar chamado o Vale dos Pecados Sexuais, e ali o tormento era diferente de tudo que eu já imaginei. Um vale extenso, cheio de crateras de fogo, rios de lava que se moviam como serpentes flamejantes, e um ar tão denso e sufocante que parecia me esmagar por dentro. Os gritos eram ensurdecedores. Homens e mulheres nus, cobertos por vermes, com suas carnes em chamas, gritavam por misericórdia, imploravam por mais uma chance, mas já era tarde. Eu vi com os meus próprios olhos pessoas sendo atormentadas por espíritos demoníacos de luxúria e fornicação, espíritos horrendos com formas de serpentes e criaturas deformadas que rasgavam suas vítimas em ciclos repetitivos. Vi adúlteros sendo obrigados a reviver seus atos de traição, com os rostos daqueles que eles enganaram surgindo diante deles, como se cada cena os esmagasse em culpa. Vi jovens que se entregaram à masturbação e pornografia, sendo forçados a assistir imagens imundas enquanto seus olhos ardiam como brasas, sem poder fechar, sem poder parar, presos em um ciclo eterno de tormento. Pessoas que viveram alimentando fantasias sexuais em segredo estavam ali, acorrentadas, com demônios sussurrando mentiras e desejos incessantes, mas nunca saciados. Eles gritavam por alívio, mas o alívio nunca vinha. Espíritos de sedução zombavam de mulheres que usaram seus corpos para atrair, manipular e provocar, agora sendo despidas de toda beleza e dignidade, entregues a deformações horrendas, com suas carnes sendo devoradas por criaturas nojentas, como se cada parte do corpo que um dia foi usado para pecar, agora fosse instrumento de dor. E ali, no meio daquele vale, eu vi rostos conhecidos, gente da igreja, pessoas que um dia cantaram ao meu lado, que pregaram comigo, que serviram nos mesmos altares. Eles gritavam meu nome, diziam: ainda dá tempo, volta enquanto há chance. E aquilo me dilacerava por dentro. Eu me perguntava, como? Como isso aconteceu com eles? E então, uma voz ecoou dentro de mim. Por que não se arrependeram? Por que esconderam o pecado? Por que usaram a graça como desculpa para viver na imundícia? Nesse momento, o terror me dominou. Eu sentia que aquele lugar estava me puxando, me esperando, como se eu pertencesse àquele vale. E era exatamente isso que estava prestes a acontecer. Quando eu senti que seria engolida por aquele vale, quando o chão parecia se abrir sob meus pés e os gritos das almas me puxavam para dentro daquele tormento eterno, uma luz rompeu as trevas. Forte, intensa, como se o próprio céu tivesse rasgado aquele lugar por um breve instante. Todos os gritos cessaram, os demônios recuaram, as chamas se afastaram, e então eu vi ele, Jesus, vestido de branco resplandecente, com olhos que queimavam como fogo, mas não era um fogo que destrói, era um fogo que revela, que confronta, que purifica. Eu não consegui sustentar o olhar. Eu caí de joelhos, tremendo, chorando como uma criança. Eu sabia que estava suja, sabia que merecia estar naquele lugar, que minha vida de pecados sexuais, minha vida de aparência, de religiosidade, de dupla face, me condenava. Mas mesmo assim, ele se aproximou. Jesus olhou dentro da minha alma, e naquele olhar, ele me mostrou tudo. Ele me fez lembrar de cada oportunidade que eu tive de me arrepender, das vezes que ele me chamou em sonhos, nas pregações, nas orações. Ele mostrou o momento exato em que meu coração começou a se endurecer. Me mostrou as almas que se perderam por causa do meu silêncio. As meninas que me seguiam como exemplo e caíram porque eu nunca tive coragem de confessar. Os jovens que buscavam em mim um caminho e encontraram apenas um disfarce de santidade. As lágrimas escorriam do meu rosto. Eu queria desaparecer. Eu queria gritar, me perdoa. Mas não saía voz. Eu só conseguia chorar. E então ele falou, a voz mais forte que já ouvi, uma voz que penetra o espírito, que quebra qualquer resistência. Você está aqui para ver o que muitos vão ver, se não se arrependerem. Mas você ainda tem tempo. Eu mal conseguia acreditar. Mesmo depois de tudo, ele ainda me dava uma chance. Mesmo com todas as minhas quedas, com toda a minha sujeira,
Ele ainda me amava. Mas aquela não era uma chance comum. Ele não estava apenas me dando uma oportunidade de sair do pecado. Ele estava me dando uma missão. E então ele disse, com autoridade e compaixão ao mesmo tempo: volte e conte o que viu, antes que mais almas se percam. Naquele instante, tudo ao meu redor começou a se desfazer. O vale se apagou, os gritos desapareceram, o fogo sumiu, a luz aumentou. E então, de repente, eu senti como se estivesse sendo puxada de volta para o meu corpo. Meu espírito voltava à terra, carregando um peso e um propósito que eu jamais poderia ignorar. Quando voltei ao meu corpo, estava sem forças. Meus olhos estavam cheios de lágrimas, minha respiração ofegante, e meu coração batia como se tivesse renascido depois de ter sido arrancado das profundezas. Eu sabia que não podia mais continuar vivendo da mesma forma. A experiência no inferno, o vale dos pecados sexuais, o rosto de Jesus, tudo aquilo havia marcado meu espírito de forma definitiva. Eu não podia ignorar o chamado. Naquele mesmo dia, me ajoelhei no chão do meu quarto e chorei como nunca havia chorado antes. Mas dessa vez, não era só culpa. Era arrependimento verdadeiro. Eu confessei tudo, um por um dos pecados que escondi por tanto tempo. A pornografia, a masturbação, os relacionamentos imorais, as conversas ocultas, as intenções sujas do coração. Eu falei em voz alta, como quem joga para fora tudo aquilo que estava me matando por dentro. Comecei a orar todos os dias de forma diferente. A oração não era mais ritual, era guerra, era súplica por libertação. Clamei pelo sangue de Jesus, invoquei o nome dele sobre cada área da minha vida que estava contaminada, e Deus começou a me mostrar caminhos de restauração. Ele me direcionou ao jejum, e foi através do jejum que correntes começaram a se quebrar. Passei dias lutando contra o desejo, enfrentando a abstinência espiritual, porque os pecados sexuais viciam a alma. Tive crises, recaídas, dias em que quase desisti, mas aprendi que a vitória não está em nunca cair, está em continuar se levantando. Também entendi que a confissão é uma chave poderosa. Procurei uma mulher de Deus em quem confiava, abri meu coração, contei minha história. Foi ali que comecei a experimentar cura de verdade. Porque o inimigo opera na escuridão, mas quando você traz à luz aquilo que está escondido, o poder do pecado começa a perder força. Versículos que antes pareciam distantes começaram a queimar dentro de mim. Passei a viver em vigilância. Me afastei de pessoas, cortei laços, bloqueei contatos, limpei meu celular, redes sociais, tudo o que pudesse me fazer tropeçar. Era uma guerra contra a carne, contra os espíritos imundos da imoralidade, contra o passado que tentava me puxar de volta. Mas agora, eu não estava mais sozinha. Algo dentro de mim havia mudado. E foi nesse processo intenso de libertação que algo extraordinário começou a acontecer. Se essa história falou com você, se em algum momento o Espírito Santo tocou o seu coração, então não ignore esse chamado. O inferno é real. Eu vi, eu senti, mas a salvação também é real. E está disponível para quem decide se arrepender de verdade. Você está pronto para enfrentar o que eu vi? Ou vai continuar achando que só estar na igreja é suficiente? Escolha hoje. Se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Deus está te dando mais uma chance. Então comente aqui embaixo: eu escolho Jesus. Isso é mais que um comentário. É uma declaração espiritual. É um passo rumo à libertação dos pecados sexuais, da pornografia, da fornicação, da escravidão espiritual. Não esqueça de deixar o seu like se essa mensagem te impactou. Isso ajuda esse vídeo a alcançar outras vidas que também precisam ouvir essa verdade. E se inscreve no canal agora, porque aqui você vai encontrar mais palavras que confrontam, libertam e transformam. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora, não para por aqui. Clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Nele, eu revelo mais sobre o mundo espiritual por trás dos pecados sexuais e como você pode se proteger. Vai lá e continua nessa jornada de libertação. Deus ainda tem muito para te mostrar.